Fala aí, pessoal. Legal demais. Bom, vamos chegando aí. Vamos lá, começando aqui. Meu amigo Jonathan Silva. Rapaz. Hoje entrevista especial. Ele que é responsável pelo gol de Canela. Fala aí, Jonathan Silva, meu camarada. Legal demais te receber, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Nilson. Boa noite a vocês que estão conosco aí. Cara, é um prazer imenso. Muito obrigado mesmo por esse convite. O prazer é todo meu, cara. Sério mesmo. Eu sou um fã, né, do canal. Eu confesso que eu vim conhecer já nessa fase do YouTuber, né? Do YouTube. Eu comecei depois de velho, consumir muito YouTuber, cara. E eu me amarrei, cara, no canal. Eu acho sensacional as histórias, a forma que vocês contam a história, que é muito importante. Porque tem alguns canais muito semelhantes, mas aí faz um vídeo muito longo e hoje em dia é tudo muito rápido, né, Jonathan? A ideia é essa, viu? A ideia é justamente essa, é fazer algo de maneira simples, objetiva, é tanto que eu nem apareço nas imagens, né? Mas também, de certa forma, que responda a algo que eu queria ver, entendeu? Então, é uma ideia, eu faço um produto que se eu tivesse na minha casa e eu achasse algo parecido, eu assistiria da mesma forma, entendeu? Então, a ideia é essa, e graças a Deus, muitas pessoas se identificaram com o projeto e em um pouco mais de um ano aí, já, graças a Deus, as coisas começaram a andar. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Cara, você, jornalista, né? Se eu não me engano, pela Anhanguera, né? Isso, Formado pela exatamente. Anhanguera, né? Cara, conta como é que começou tudo isso, como se fosse, pô, eu vou pro jornalismo, quero seguir esse caminho. Ó, tudo começou de uma maneira meio que esquisita. Eu acho que assim como 90% dos jornalistas esportivos, isso tanto feminino como masculino, eu queria ser jogador de futebol. E não deu certo porque eu muito perna de pau. Aí eu tinha 14 anos e eu morava numa cidade da Paraíba que chama Camalaú. Bem pequenininha, um pouco mais de 5, 6 mil habitantes. E eu tinha 14 anos na época e eu estava fazendo algumas atividades na escola e um determinado professor me falou, você gosta de futebol, você que gosta de comentar, de ficar falando toda hora sobre futebol, você poderia ser jornalista. E aquilo meio que plantou uma sementinha, né? Aí eu voltei para São Paulo, porque eu nasci em São Paulo, mas eu morei 10 anos lá na Paraíba. Pô, bacana, E cara. em 2016, quando eu tinha 16 anos, em 2009, eu fiz os meus estudos. Aí em 2011 apareceu a oportunidade de fazer jornalismo e me formei no finalzinho de 2014 para 2015. E aí, desde então, estou tentando seguir na área aí. Não é muito fácil, né? Não é muito fácil trabalhar na Muito área, difícil, mas né? é ainda um prazer imenso poder, de certa forma, informar as pessoas, seja tanto no futebol como no noticiário comum. Certo. E, cara, você. Até quem tá mandando um abraço pra você é o Otávio, cara. Tá mandando Ah, um meu abraço. amigão, hein? Esse aí a gente já passou por uns perrengues, parceiro de lance. Um abração para ele. Esse cara é fera. Esse que um dia você puder, faz a entrevista com ele também. Esse cara é Cara, eu, fera, eu já fera. Ele entrevistei ele na Web Total e tive o prazer, cara, de dividir bancada com ele, Não, cara. ele é fera. O cara é fera. O cara, eu nunca o presenciei, né? A gente sempre conversou via WhatsApp, mas acho que desde 2016, quando a gente recebeu um convite para trabalhar no lance, eu, ele e o Ricardo Flight, né? Nós três recebemos esse convite, fizemos um grupo de WhatsApp por muito tempo, ficamos ali mantendo conversas, criamos um site que é o Gandula FC. Eu, infelizmente, não estou mais tão ativo no projeto, porque pelas coisas do Gol de Canela, dos serviços, mas esse cara é fera. Um dia pode convidar ele e eu vou estar assistindo, porque esse cara é fera. Esse é fera. Pô, Otávio é Vascaíno sensacional. doente. Vascaíno doente, cara. Eu adoro provocar ele no grupo do WhatsApp. Ele que faz parte da Rádio Gama. É, Abraço isso. pra Gama, pro Otávio, toda a galera lá. Um dia, né, a gente ainda vai ter esse prazer de trabalharmos juntos e o cara é sensacional mesmo. Concordo com tudo e assina embaixo, meu camarada, é sensacional mesmo. Cara, vamos lá. Então vamos, né, passar um pouco aí pela sua carreira até a gente chegar mais à questão realmente do gol de canela, cara. Então você se formou e você também chegou a auxiliar de redação, não é isso? Do Isso, é jornal assim. News, né? Isso, exato. Quando eu estava no meio da faculdade, coisas assim, eu sou um cara muito religioso, eu tenho muita fé. Não religioso, desculpa a palavra, eu sou um cara de muita fé.
E eu acho que Deus sempre construiu as coisas da maneira que eu nunca imaginava que seria. Então, eu entrei na faculdade sem orientação nenhuma, infelizmente por questões de financeiras, minha família ainda não tinha ninguém fazendo uma faculdade. E eu acabei entrando, fazendo a faculdade, e antes de me formar, quando faltando 2 anos, né, para concluir, apareceu a oportunidade de ser auxiliar de redação no jornal Folha Metropolitana e Metro News em São Paulo. Era uma empresa só. E na época, eu moro em Guarulhos hoje, né? Na época eu morava em São Paulo, mas era uma grande oportunidade porque era o principal jornal de Guarulhos e um dos mais conhecidos de São Paulo. Quem mora em São Paulo e pega metrô, com certeza já usou o Metro News alguma vez. E aí eu fiquei lá, fiz Fiz um ano, depois fiz mais outro, havia a expectativa de ser contratado, mas aí peguei uma fase ruim da empresa. E aí, quando foi no final do contrato, no final dos 2 anos, né? Aí eu cheguei a ver o lado bem ruim do jornalismo, porque eu fiquei mais de um ano sem achar nada, porque eu imaginei, quando você sai de uma redação, você sai com aquela emoção de não, sair de uma redação para ir para outra redação. Mas isso não aconteceu. E hoje eu trabalho já há 4 anos, quase 5, numa produtora em Guarulhos que chama TBL Comunicação. Lá a gente produz nada relacionado a futebol. É sempre jornalismo, publicidade, enfim. Faz assessoria, né? Assessoria política também. A gente faz de tudo, menos futebol. O Gol de Canela é meio que um escape que eu tenho para poder trabalhar, de certa forma, no futebol. Cara, e aí, você entrou lá, mas, cara, eu vi que lá você trabalha muito como repórter, né, cara? Você trabalha, Repórter e apresentador às vezes. Às vezes eu sou apresentador também. Durante as eleições, a gente faz até alguns programas políticos, né, entrevistando. Eu já, por exemplo, na época da última eleição, fizemos programas onde eu entrevistei o governador, na época o Márcio França, depois entrevistamos o Scarf, que era candidato também. Então a gente meio que foi trabalhando nessa questão e lá durante as eleições, a gente não sabe se esse ano vai ser normal por causa dessa pandemia, né? Mas no decorrer do ano, nessa parte da minha vida, porque é onde eu ganho meu dinheiro, eu trabalho bastante com isso, política, e sou repórter mesmo. Eu trabalho bastante na rua, entrevistando. Claro que nessa fase ruim não dá para fazer isso, né? Cara, e dificulta, né? Muito, porque a gente não sabe quando tudo isso vai terminar, né? A gente não tem conhecimento da doença e, enfim, a gente fica realmente naquela expectativa. Cara, só uma brincadeira que é engraçada, o Ricardo tá me zoando aqui que eu cortei o cabelo. Eu cortei o cabelo realmente para te entrevistar, cara. Eu também. Eu até penteei, cara. Esses dias eu tô em casa, aqui em Guarulhos tá em quarentena, até dei uma penteada no meu também, ó. Então, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como é que é essa diferença, a transição da parte escrita para a produção realmente de vídeo? É uma outra coisa. É como se fosse uma outra profissão, né, cara? Não, assim, eu criei o Gol de Canela a princípio em 2013. A ideia era um blogspot, e por isso que no logo do Gol de Canela tem 2013. Era contar coisas aleatórias do futebol, coisas que eu gostaria de ler. Então eu lembro que o primeiro texto que eu fiz, que não existe mais na internet, era um texto sobre a seleção de Moçambique. Eu fiz uma pesquisa, enfim, eu fiz um negócio bem aleatório mesmo. Quando foi passando os anos, né, eu fui me aperfeiçoando, claro, eu acho que como todo mundo, né? Eu não sou 100% na escrita, pelo contrário, nunca me dei. No começo eu tinha muita dificuldade. Não pela questão de ensino mesmo, mas por questão de dúvida. Você sabe, né? A gente, quando é meio que trabalha com comunicação, você se policia muito. Então, você se policia tanto, às vezes, que acaba deixando outras coisas mais importantes de lado. Enfim, aí eu comecei a fazer esse certo trabalho. Foi interessante, porque foi me aperfeiçoando, mas eu só meio que efetivei mesmo a questão de, tipo, tem que levar muito a sério a escrita quando lançou, se eu salvo engano, em 2015. Se o Otávio estiver na live, ele vai me orientar. Em 2013, 2014, 2015, surgiu um projeto que chamava Lance Ativo. Era um projeto onde qualquer um podia mandar texto para eles, era um site dentro do Lance, e os melhores, ou os que mais se destacavam, ia para a home, até para o jornal impresso mesmo, era interessante. Aí foi que eu comecei a levar a sério. Enfim, respondendo tudo isso. Quando eu já achei que eu já estava bem na escrita, isso por muito, muito tempo, eu passava os links do blog para o pessoal falou assim, pô, cara, bacana, mas eu queria ver isso em vídeo.
Aí eu falava, pô, é uma ideia interessante, né? E aí, como eu já trabalhei, onde eu trabalho também, além de repórter, apresentador, eu trabalho muito com roteirização de vídeos, eu não achei tanta dificuldade para ter a transição. O que eu achei dificuldade era a questão de trabalhar a voz, né? Muitas pessoas, às vezes, me mandam mensagem, eu respondo, falam assim, pô, mas sua voz é diferente. Não é que a questão da voz é diferente, é que eu aprendi ao longo dos anos. Isso foi até uma entrevista que eu assisti uma vez do Celso Portiolli, que ele falava que ele tinha a voz muito fina. E aí foi passando os anos, ele foi aperfeiçoando a voz dele e aí ficou, de certa forma, de locutor. Então, eu tive essa dificuldade mais para poder colocar o sentimento que eu tinha na voz naquele texto. E aí, com o passar dos anos, as coisas foram ficando, de certa forma, encaixáveis e hoje eu já construo um texto pensando na forma que eu vou falar. Evito palavras difíceis, palavras que eu vou sentir que vai sair alguma coisa errada. E é meio que um trabalho conjunto. Então, hoje eu produzo já visando o vídeo. Então, essa transição não foi traumática para mim, não. Foi, de certa forma, até interessante. Cara, e assim, eu vou te falar, né, a gente tá aqui na resenha, cara, o que me chamou a atenção no início foi a sua voz, cara. Pois é. Olá, pessoal. Cara, eu olhei assim, cara, que diferente, cara. É bem O diferente. conteúdo Eu é uso. sensacional, mas a voz, cara, chama atenção. É o que ele chamaria logo no início, você fala assim, opa, que isso? Uma outra coisa também, se você me permite, eu Por sou. favor. Minha mãe era muito fã do. Ou deve ser, porque minha mãe lá não pega muito bem, na Paraíba, minha mãe mora lá ainda. O Eli Corrêa, o velho, não o mais novo. Ele falou uma coisa para mim, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo assim formalmente uma vez. E ele falou assim: o que muda, o que faz as coisas ficarem de certa forma diferente é você pôr uma alegria na voz. Então, ao invés de eu chegar e falar assim, olá, pessoal, eu posso falar, olá, pessoal. Você já vê que a entonação já conduz com que as pessoas fazem, tipo, eu vou escutar o que esse cara está falando. Então, são coisas que você vai aperfeiçoando ao longo da carreira. E também uma breve passagem que eu tive na Rádio Trianon durante um ano, também me ajudou muito. A M, né? Pessoas também muito feras que me ajudaram nessa questão. É a M lá de São Paulo, né? Rádio AM? É uma rádio tradicionalíssima aqui em São Paulo. Tem um programa da Portuguesa lá, não é isso? Tem um Sim, programa tem lá. programa da Portuguesa. Ixi, uns caras feras lá, o Dom Ramon, que hoje está na comunicação da própria Portuguesa, o Danilo Almeida. Só gente finíssima lá e me ajudou bastante nisso também. Cara, o rádio dá uma construção muito bacana, né, para as pessoas. Eu não sei. A impressão que eu tenho, as pessoas que geralmente saem do rádio, elas têm uma facilidade quando vai para o vídeo, porque você já tem o poder da comunicação e do improviso. A questão do vídeo, você se adapta, né, à câmera, você toma uma intimidade, a questão de olhar para a câmera. Eu sinto isso de você, já estou olhando aqui, você é um cara que está acostumado. Tem muita gente que a gente vai conversar, principalmente quando o cara é do rádio. O cara tá olhando aqui para baixo, olhando. Eu mesmo, esse grande problema. E você juntou essas duas coisas, por isso que você tem uma facilidade. Eu vi algumas reportagens suas, cara. A gente estuda para poder, né, conversar e a gente sente essa facilidade, cara, que você tem. Você lidar muito bem com a câmera, né? Cara, eu agradeço muito mesmo, porque assim, acho que um dos meus objetivos, eu escutei de um professor uma vez isso, ele falou assim, que um jornalista, isso é comum, isso é praxe, né? Que um jornalista ele precisa ter um mar de conhecimento e um dedo de profundidade, né? Então, você precisa saber de tudo um pouco, mas não de tudo, de certa forma, de maneira ampla. Claro que você, algumas vezes, você se aperfeiçoa em algumas coisas, né? Mas a ideia é você sempre tentar, pelo menos, ter uma noção disso. Então, claro, eu tive muitas dificuldades no início da minha carreira. Eu tô com 27 anos, então minha carreira começou, vou colocar assim, em 2013, 2000 por aí. Então, são poucos anos de carreira. Mas durante esse período, depois de tantas pancadas, você meio que tenta se manter preparado para, tipo assim, eu não tenho vídeo hoje, tenho rádio, vou para rádio. Não tenho rádio, não tenho vídeo, vou para o escrito. Não tenho nenhum dos três, aí fico em casa. Aí não tem o que fazer. E produz o seu, né? Exatamente. Cara, e assim, eu quero te fazer uma pergunta um pouco em relação ao rádio. Você lá era responsável pela parte de esporte? Como é que era o seu trabalho lá na Não, assim, cara, eu até vou aumentar um pouquinho o volume aqui, tá um pouco baixo para mim. Beleza, acho que agora foi. Então, foi assim, eu sou apaixonado por rádio. Eu entrei na comunicação, porque assim, eu agradeço muito a minha mãe por causa disso, porque até antes da questão de poder ter acesso, de poder trabalhar com comunicação, eu ficava ali, ou sonhar com comunicação,
eu queria muito assistir as partidas de futebol. Mas aí eu lembro de uma época que teve um racionamento lá na Paraíba. Eu sou de uma família muito humilde mesmo, muito pobre. Às vezes faltava mesmo. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas às vezes faltavam as coisas. E aí minha mãe não deixava assistir TV. Falava, não, não pode porque a gente está economizando. Toma um rádio. E aí eu ficava no rádio. Eu ficava na minha casa, eu ficava num quintal, assistia um quintal, né? E eu ficava tentando sintonizar a Rádio Globo. Enfim, aí eu ficava, de certa forma, procurando isso. E aí eu fui me apaixonando pelo rádio. Quando eu entrei na comunicação, o meu principal objetivo mesmo, antes até de entrar no jornal, era trabalhar em rádio. Só que aí as coisas não foram acontecendo, enfim. Conheci um amigo, o que também se formou na mesma faculdade, só que de uma turma acima, chamado Will Siqueira, né? Ele me convidou para um projeto, junto com um amigo meu também chamado Lilo, um narrador que estava numa rádio web que queria fazer algumas transmissões. A gente fez algumas transmissões numa rádio chamada Top Web, uma rádio aqui de Guarulhos, e infelizmente por questões financeiras, como eu disse, de entrar... Não, já tinha trabalhado no jornal, eu já estava desligado na época. Então, eu não consegui dar andamento, enfim. E aí, mas só que o Will ficou com o meu contato, tal, aí um belo dia ele recebeu o convite para a Rádio Trianon, e lá falaram, estão precisando de um repórter para as partidas, né? Para as partidas não em loco, as partidas mesmo em tubo, né? Para quem você sabe, eu também, mas as galera que não sabe, a YouTube é do estúdio mesmo, transmite da TV para a emoção do jogo. Ou de casa, né? Ou de casa. É, isso. Exato. Aí eu peguei, fiz a transmissão, a primeira eu nem sabia, chegar, já me escalaram para um jogo, eu já fiz experiência, mas fiz, e aí fui fazer amizade com a galera tal, e aí fiquei lá. Minha função mesmo era só fazer reportagem. Mais tempo lá, porque eu tô com muitas coisas para fazer, tem o canal também, porque quando eu entrei lá e eu comecei o projeto do canal, eu mandava um vídeo por semana. Hoje eu faço 3, então praticamente de segunda, segunda eu publico, estou procurando o vídeo de quarta. Aí de quarta já estou publicando e o final de semana é para o vídeo de segunda. Então, a gente está trabalhando nesse local onde eu trabalho hoje, que é a TBR Comunicação, tem o canal. Então o calendário não ajudou muito, mas se eu pudesse, eu estaria lá até hoje, porque rádio cara, transcende qualquer outro tipo de meio de comunicação. É apaixonante, né, cara? E aí, vamos lá, e como que surgiu? Você me contou, né, como você chegou, aí você levou o gol de canela para o lance, é isso? Eu Isso. até disse que que era uma das páginas, né, mais acessadas lá do jornal Lance. Assim, graças a Deus, no começo do projeto, como tanto o blog, como na época também, hoje o canal, a gente sempre seguiu, a gente, modo de falar, porque eu faço tudo sozinho. Eu sou o responsável por tudo no canal. Então, qualquer Tudo coisa sozinho, cara? tudo sozinho, tudo sou eu. Aí eu falo galera, mas assim, quando eu fiz quando eu fui pro lance, e aí a gente começou a publicar, tinha uma galera lá, o Maurício, enfim, ajudaram muito, então divulgaram muito o canal. E coisas muito aleatórias, eu fiz um ranking de vices, os maiores vices do futebol brasileiro, que deu uma... Né? Eu acessei no blog, cara. Foi uma das primeiras coisas que eu acessei. Naquela época que tinha aquele negócio do Vasco, né? Que pra quem não sabe, né? Flamenguista, né? E aí começou a surgir aquela história que o Flamengo tinha mais visto. Eu fui procurar, caí lá, cara. Então, foi um negócio que me dava muito trabalho, mas era muito prazeroso de fazer. E aí, como era totalmente diferente do que era publicado ultimamente, então a galera que foi dando audiência, falou no site. Aí, graças a Deus, chegou a ter bastante audiência. Teve um dia só que o blog chegou a ter quase 200 mil acessos, um blog pequenininho, mesmo dentro de um site grande, é algo gigantesco, né? E aí, quando essa transição, assim, para ir para o canal, quando eu fui para o YouTube, foi depois de muito tempo a galera ali, né? Falando, você precisa ir para o canal, você precisa fazer o YouTube é o lugar. E, enfim, no começo foi meio que, como eu falei, mas foi ali no lance onde meio que surgiu essa semente. Ô, Janta, tá? Acho que a sua internet deu uma oscilada. Tá? Aí você falou que foi no jornal Lance que deu realmente que deu o boom pro canal. É isso, né?
Não, não estou ouvindo. Também não me escuta? Vou pedir até auxílio da galera aí se é a minha voz que não está saindo ou é a voz do Jonathan que não está saindo aqui para a gente poder organizar. Vou até pedir. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tá me escutando agora? Eu não te escuto. Não escuto você não, Jonathan. Dá uma mexidinha no... Jonathan, é você aí. Retornar. Bom, a gente continua, vocês podem continuar mandando a entrevista. Quero agradecer a todo mundo que está aí nos acompanhando. Entrevista bacana demais com o nosso amigo Jonathan. Cara, Gol de Canela, que é um canal sensacional. Você que não conhece, cara, entra lá, vale muito a pena, é muito bom. É muito bom mesmo. O canal é sensacional. Aí, agora sim, agora show de Quando bola. eu fui puxar o fio aqui, porque o meu celular ele tem que viver com um poste acoplado nele, porque ele, né? E aí eu fui arrumar e caiu, aí ficou sem som, eu não consegui mais te ouvir. Peço desculpa. Que isso, rapaz, tá show de bola. Cara, e aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Como surgiu a ideia, cara, de fato de fazer o Gol de Canela, né? Falei, o que levou, cara? Falei assim, pô, Gol de primeiro nome, Gol de Canela. Aproveitar e mandar um abraço pro João Ventura, que está nos acompanhando, hein, Jonathan? Pô, bacana, João, um abraço. Eu gosto muito do trabalho dele. Cara, então, o primeiro explicando como surgiu o blog, né, do nome. O blog, porque assim, eu sempre gostei na escola, eu gostei muito de história, sempre gostei muito de história. E eu achava falta ter a ausência de alguns tipos de informação na internet. Quando eu comecei a ter acesso, né? Então eu falava assim, pô, mas como é que surgiu tal coisa? Como é que veio tal coisa? Enfim, como que funciona o campeonato em tal lugar? E eu tinha essa de forma mais... O Jonathan, deixa eu ver. Ah, voltou. Só que agora, deixa eu ver se sai a sua voz. Não, não está saindo a sua voz, Jonathan. Não, não escuto. Abraço, João Ventura, grande. João Ventura, olha, sensacional. Aproveitar e mandar um abraço para você novamente. E, João Ventura, fala com a Mari, cara. Fonte que a gente quer entrevistar ela, cara. Eu mandei mensagem para ela, ainda não me respondeu, mas fala com ela lá. Escuta, fala aí. Não, né? Saiu. Fala com a Mari Fonte lá, cara. Seria sensacional. Vamos lá. Agora sim, vamos ver. Aguardando. Deixa eu ver. Se eu não conseguir agora, gente, o que eu vou Se a fazer? internet não tem... Eu tô do lado do modem aqui. Agora foi. Eu tô do lado do modem aqui, eu liguei meu 3G também para não ter problema agora. Pode ser que seja a minha internet, porque a imagem começa... Você começa a falar, sua imagem trava e depois eu fico sem som. Não, mas a gente Eu vai liguei a levando. internet aqui, agora eu não tenho erro. Então, respondendo, desculpa. Qual que era a pergunta mesmo? Cara, sobre como que surgiu a ideia e Ah, tá. o nome que até o Fagundão da Massa perguntou. Ah, então, isso aí. E respondendo, então. Resumindo, eu queria ter isso, aí fiz esse blog, tanto como eu disse no início, o primeiro texto foi sobre a seleção de Moçambique. E o Gol de Canela foi depois de ouvir uma frase do Dadá Maravilha. Acho que todo mundo conhece essa frase, né? Que não existe gol feio, feio é fazer gol, feio é não fazer gol. E aí eu falei assim, quer saber? Esse é um nome bom. Procurei, não tinha nada. E aí eu, enfim, ele até hoje. Deu uma pequena. Aí você botou o nome. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta, né? Pra gente ir surgindo aqui. Vou agora para outras perguntas, vamos colocar algumas situações, né? Inclusive, o Otávio, ele falou aqui, e eu concordo com ele, que um dos melhores vídeos foi sobre
eu vou reiniciar. Gente, eu vou reiniciar e a gente já volta. Pode ser? Vamos fazer isso rapidinho.